Olá, minha gente, tudo bem? Prazer imenso estar aqui com você. Seja muito bem-vindo nesse canal. Estar na sua presença, embora não vendo você nesse instante, mas essa sensação e essa percepção é muito importante, é reenergizante. E hoje o nosso tema diz respeito a abuso. Como lidar com situações abusivas? Vamos perceber essa situação um pouco mais de perto? Será que alguém aqui já se viu, se vê ou percebeu outros nessa situação? Como agir diante disso? Nesse canal você pode compartilhar, você pode dar o like, você pode se inscrever, você pode enviar perguntas, sugestões, comentários, agendar atendimento. Perceba as possibilidades que existem para você. E dessa maneira você tem aqui uma postura ativa junto comigo. Então, vejamos essa questão do abuso, situações abusivas. Abusar, se nós formos procurar o significado dessa palavra, a gente vai encontrar coisas do tipo usar de uma maneira imprópria, exceder, prevalecer-se, tirar vantagem, seduzir, desonrar, humilhar. Esses são alguns dos termos que nós iremos encontrar quando a gente fala de abuso. Então, o abuso ele pode se dar das mais diferentes formas. Pode ser algo relacionado ao corpo físico, ao mental, ao emocional, a uma questão de relacionamento, interdependências pessoais. Então, nós vamos perceber essa situação aqui de uma maneira mais generalizada, certamente, oferecendo possibilidade para cada um ir fazendo contato com aquilo que lhe pertence, que lhe é apropriado dentro das circunstâncias da sua vida. Então, aqui a ideia, vocês que já estão comigo há algum tempo, que me conhecem, sabem disso, não é ter uma receita pronta para lidar com qualquer situação, mas é sim oferecer subsídios para você conhecer os teus conteúdos, você conhecer aquilo que está em você para lidar com a situação, ferramentas, instrumentos para lidar com a situação que você de repente ainda não utilizou. Então a ideia é fazer pensar ou ainda acenar luzes para lidar com essa situação, sem que isso possa se transformar numa única via, numa resposta pronta ou num modelo definitivo de atitude. O modelo importante de atitude que eu percebo é se aproveitar o acontecido, ou então aquilo que está ocorrendo, para buscar soluções apropriadas para aquilo. Buscar maneiras
de fazer com que aquele movimento que acorrenta, que humilha, que tira vantagem, ou que coloca em qualquer situação que denigre uma das partes, que se possa fazer um movimento para alterar isso, para redirecionar para um fluxo, né, mais promissor, não é? E resolutivo. Então, talvez algumas perguntas importantes a serem feitas diante de uma situação de abuso seja: o que levou essa pessoa que sofre o abuso, o que a levou a ocupar esse lugar? A se permitir, a se deixar ou a compactuar com o fato de se manter nesse lugar. O que foi? O que a levou e o que a faz se manter nesse lugar? Até o momento, eu estou imaginando que nós tenhamos a ideia de estarmos lidando com uma pessoa adulta. Uma pessoa adulta que se diz, se coloca como uma vítima do abuso, né? Então, que sentimentos fazem essa pessoa ficar nesse lugar de vítima? Quem essa figura do abusador lembra na vida dessa pessoa, no contexto dessa pessoa? Esse abusador remete essa pessoa à imagem de quem? Do contexto dela. Uma outra pergunta que a gente pode fazer: de quem ou do que no contexto de vida dela? O seu desejo, a intenção de quem sofre esse abuso é qual? É chorar? A intenção e aquilo que ela se sente impulsionada a estar fazendo é chorar, é lastimar, é concordar, é negar, é fingir que nada está acontecendo, é acobertar a situação. Quais têm sido os seus movimentos e quais são as suas intenções? O que favorece a pessoa abusada a seguir nesse lugar? O que a incomoda nesse lugar? Há algo que a incomoda? Há algo que a enfraquece? Já viveu situações semelhantes em outras ocasiões, ainda que sejam situações com outros perfis, envolvendo outras pessoas, em outros contextos de vida, mas situações nas quais ela se sentiu humilhada, desprivilegiada, menor do que um outro alguém? Essas são algumas reflexões para um contexto geral que eu trago aqui para você fazer e vislumbrar junto comigo, né? O que você pode fazer por você que você ainda não fez? Com quais sentimentos você tem convivido com maior frequência? E há algo desses sentimentos que você queira transformar? Você quer retirar
alguns desses sentimentos e dar espaço para outros virem no lugar? Ou não? Como é? Então, uma primeira coisa que me parece pertinente é pensar a respeito do que está acontecendo, olhar perto do que está acontecendo e ir percebendo como você reage, você que está numa situação como essa, seja você a vítima, seja você o abusador, seja você o espectador de uma situação como essa que está acontecendo com uma outra pessoa, né? O que se passa em você? O que é possível fazer para transformar isto? Essa vítima deseja essa transformação? Há algum temor nesse meio? Existe medo do quê? Ou de quem? Porque o medo acorrenta, não é, minha gente? E o medo faz com que aquelas situações de desequilíbrio perpetuem, não é? É importante acreditar numa transformação para ceder lugar ao encorajamento. É importante buscar esse encorajamento, ainda que esmorecido, ainda que talvez não tenha forças para fazer isso de maneira contínua. Mas intencionar fazer algo para você mesmo, para a sua vida, é um primeiro passo. Porque se quem passa essa situação, lembrando que ainda estamos tratando de perfis adultos, nas reflexões que eu trago aqui para você. Dentro de um perfil adulto, qualquer transformação e qualquer mudança só será possível a partir da intenção daquele que se vê numa situação de desprivilégio, ou de acorrentamento, né, ou de humilhação. É preciso haver essa intenção, porque senão quem está observando tudo isso se percebe de mãos atadas, não é? E consentir que um abusador perpetue esse comportamento é sinal do quê? Desacreditar nas suas próprias forças sinaliza o quê a respeito de você mesmo? Então pense sobre essas indagações de uma maneira aberta, sem julgamento, sem culpa, de uma maneira cuidadosa, gentil, mas observe o que está acontecendo. Há pessoas que se ressaltam, né, que se sentem fortes. Olha a dualidade, a dicotomia. Se sentem fortes, se sentem em destaque, melhor dizendo, quando se colocam numa situação de vítima. Porque estão tão desacreditadas de si mesma e dos seus próprios potenciais genuínos que acreditam que o acolhimento, a proteção só virá se ela estiver numa situação de menor, de pequenez na vida. E vejam como isso dificulta, na verdade, impossibilita que qualquer transformação seja feita. Empoderar-se de si mesmo, valorizar a sua vida, valorizar os seus potenciais,
né, ter uma valorização da autoestima é muito importante para reverter esse quadro e retirar a grandiosidade, né, aquele papel de força maior que está sendo colocado para aquele que abusa. Não é? Quem que tem mais força? O abusado ou o abusador? Depende de quem lida com a situação, de como se lida com essa situação. Como as pessoas no lugar que ocupam aceitam estar nesse lugar ou buscam mudar de lugar. Buscam cutucar um pouco, remexer um pouco esses lugares. Então, esses movimentos que se dão no dia a dia são cruciais para poder ditar o que vai acontecer dali para frente. O que aconteceu até o presente momento, nós não conseguimos mudar, porque o tempo transcorre. Mas a cada instante é possível mudar esse agora e o daqui para frente. Então, a vitimização evidencia a vítima, não é? Despertando uma certa penalização. Então, qual é o sentimento que se tem sobre a pena, né? Ai, coitadinho. Essa ideia do coitadinho, de viver o papel de coitadinho para ser acolhido, para poder ser acolhido, não é? Irá prevalecer naquelas pessoas que não buscam o seu amor próprio, que precisa ser buscado, precisa ser valorizado, precisa ser resgatado, né? Então, estarmos atentos a esses sinais é muito importante. Será que alguém na minha família se destacou como algoz ou como vítima, né, como sofredor? E quando eu revivo, eu trago à tona esse sentimento, eu me sinto honrando essa pessoa. Será que pode acontecer alguma coisa desse tipo? As constelações familiares, elas auxiliam a que nós possamos dar visibilidade ao aparecimento desse tipo de dinâmica também, que pode estar por trás das aparências. Há indagações que precisam ser feitas sobre o que levou até a consolidação dessa situação e o que faz com que essa situação ainda se mantenha, né? O abusador, ele só está nesse lugar e só se verá fortalecido enquanto a vítima se mantiver nesse papel de vítima, não é? Caso contrário, quando ela decide não querer mais isso, automaticamente ela muda o lugar do outro também. Então, pode haver relações abusadoras na família, entre pais e filhos, entre irmãos, entre casais, em ambientes de trabalho, com colegas de trabalho, com chefia, não é? Com colegas do contexto social, pessoas do contexto social, né? Então, observar como essas coisas vêm acontecendo e de que maneira cada uma das partes se consente estar no lugar que ocupa, né? O que estão ganhando com isso, né?
cada caso tem as suas particularidades. E como não há como perceber o que está acontecendo na individualidade, né? Nesse momento nós falamos de algo mais geral, então o que é que não está sendo dito? Observemos o silêncio. O que está travado e não está sendo dito? Porque um pacto de concordância com o que está acontecendo, uma das reações de concordância nos movimentos possíveis de serem feitos é manter o silêncio, não é? Então, buscar aliados ou ainda buscar pessoas, né, com delicadeza, com sutileza, mas perceber pessoas em que haja confiança de se falar a respeito do que está acontecendo, é uma estratégia muito importante de ser tomada, né? Pode ser arriscado, mas onde não há risco? Qual é o risco, né, que vale a pena ser corrido? É o risco de continuar como vítima? Olhe para isso. Olhe para essa compreensão, para essa intenção que está sendo feita. Então, perceber, né, falar, né, assumir a verdade dos fatos, primeiro para você mesmo, e depois observando como é que você pode quebrar essa amarração do pacto do silêncio e começar a dar voz e visibilidade para aquilo que está encoberto, não é? É importante falar, é importante compartilhar, é importante buscar formas de ir se fortalecendo no meio que você vive, com outras pessoas, né, que estão ali de repente dispostos a fazer você olhar, pensar, perceber saídas as quais você sozinho ainda não está conseguindo perceber. Mas e se o abusado for uma criança ou um adolescente? E se essa criança se sentir, ou adolescente, se sentir perdido, amedrontado na situação? Se ela estiver, inclusive, sofrendo ameaça e se amedronta com isso, né? E se o abusador for um adulto amado por essa criança? Porque é importante aqui lembrarmos também que em situações de abuso, até hoje, não é? E falando particularmente de abuso sexual, né, físico, o abusador, via de regra, ele está ligado ao ambiente familiar. Então, como fazer, o que fazer para proteger essa criança do que está acontecendo? Porque muitas vezes, para proteger a criança, é importante ter uma atitude de denunciante, uma postura denunciante. E será que estamos preparados para denunciar? Um pai, uma irmã, um amigo, será que estamos? E como a gente denuncia sem colocar essa pessoa no lugar do algoz? Como a gente denuncia respeitando essa criança? Respeitando os direitos dela, respeitando os sentimentos dela, sem fazer qualquer pré-julgamento onde nesse pré-julgamento ela se veja sem qualquer possibilidade
de sentir por ela mesma, de pensar por ela mesma, de ter a autonomia de fazer as suas escolhas dali para frente, ou conforme vá amadurecendo. É possível lidar com situações desse tipo sem traumatizar as crianças? Porém, lembrando que se há traumas, já foram instalados até aquele momento. Então, é possível lidar com situações assim sem ser juiz, sem bater martelo? Então, essas estratégias do como fazer, né, e é importante serem discutidas, conversadas, dialogadas, por vezes com pessoas que estão fora desse contexto, para trazer luz, para ajudar a iluminar, né? Porque tem muita gente perdida aí. A criança está perdida e nós temos leis que dão amparo a isso, não é? Quando falamos, por exemplo, do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas eu não quero vir aqui com você agora para falar desse aspecto legal, que tem tantos documentos, tantos depoimentos, tantos estudos, tantas formas de consulta por aí. Eu gostaria de colocar você aqui no papel de pensar e se ver como lidar com tanta coisa que está no meio dessa situação. E fundamentalmente com as almas humanas. Com as almas humanas, porque se há alguma coisa de comum entre o abusado e o abusador, é a carência, a desproteção, é o desamor e o fato de estarem completamente perdidas. Ambos completamente perdidos. Então, qualquer movimento que seja feito no sentido de trazer à luz, trazer à tona lucidez, sabedoria, atenção, proteção àquele que ainda não consegue se proteger, se for uma criança, se for um deficiente. Como é importante quem está de fora observar isso, principalmente reconhecendo que é importante, né, enxergar de fato a possibilidade de que isto pode estar acontecendo por pessoas do ambiente familiar. E por pessoas muito queridas dessa criança ou desse adolescente, que fica num conflito, que entra numa cisão com os seus sentimentos de valorização, de auto-amor, não é? De crédito, de credibilidade na vida, né? Rompe com tantas coisas. Então, possamos oferecer um olhar para isso sem julgarmos quem comete essa atitude de submissão, né? Essa atitude de violência. Né? Possamos perceber os movimentos importantes de serem feitos para trazer um movimento de fluxo saudável para tudo isso, para todas essas pessoas. Então, é importante ter atenção sobre essa dinâmica que está sendo vivida. Será que os adultos que estão nesse contexto, né, têm um histórico de abuso anterior, abusaram ou se sentiram abusados? Né? Será que quem observa a situação ou quem vive a situação como coadjuvante quer enxergar o que está acontecendo ou mente para si mesmo? Então,
é importante se revelar essas coisas. E eu quero trazer aqui para você um material, né, produzido por Rubem Alves, quando ele fala sobre o olhar. O olhar. Eu vou resumir aqui alguns trechos, né, que vem do livro dele, Concerto para Corpo e Alma. Como é que a gente olha? O que a gente olha? O que a gente quer enxergar daquilo que a gente olha? O que a gente quer ver de fato? Então, o paraíso começa no olhar. Então, aí houve uma perturbação. Um fruto delicioso provocou uma metamorfose malvada. Os olhos se transformaram. E aí, homem e mulher começaram a ter medo do olhar um do outro. E tiveram vergonha dos seus próprios corpos. E fizeram precárias tangas com folhas de figueira. E aí tiveram o poder do mal olhado sobre si mesmo. Uma vez, o pai disse assim: o que me intriga nessas histórias é o papel de pais, dos pais, como homens bons. Aí eu pulei um trechinho, mas são as histórias em que a gente não vê o que está acontecendo de fato. Então nós colocamos os pais no papel dos homens bons, cheios de amor, mas sempre distantes, sem perceber o sofrimento da filha ou do filho, ou a maldade da mulher. Ou, no caso, uma mãe que não percebe a maldade do homem. Onde está o pai da Branca de Neve? Acho que ele morava dentro do espelho. Ele era o espelho. Seus olhos estavam enfeitiçados pela mulher vaidosa que só pensava em si. Mas, de repente, seus olhos se abrem e aí ele vê a filha. E aí a mãe madrasta se transforma em bruxa, quando é vista com os outros olhos. E em bruxa, e ela não podia suportar que o marido tivesse para a filha o olhar que não tinha para com ela. Olha a carência aí e a competição, não é? A partir do sentimento de inveja. Então, quem se dá conta do ocorrido é o jardineiro. Será que os pais são os bobos? Como explicar isso? Que os pais, tendo olhos, nada veem. Sei não entendo. Diz o Pequeno Príncipe: o essencial é invisível aos olhos. Então, que cegueira é essa que está acontecendo? Cegueira familiar, cegueira social, que cegueira é essa? Né? Que cegueira é essa que a própria pessoa nutre sobre a situação que ela vive? Que cegueira é essa que tira forças? Então, observemos isso, minha gente. Quebrar essas dinâmicas doentias exige que seja possível a aproximação de pessoas sãs, de mentes sãs.
exige confiança. Confiança em se buscar estratégias para, a partir de agora, serem aplicadas. Exige que pessoas desinteressadas, evoluídas mentalmente, emocionalmente e espiritualmente, ouçam, sejam confiadas para que se troque, se dialogue, se fale ou se grite a respeito da dor que está sendo vivenciada. Pedir ajuda, gritar por ajuda é essencial. Buscar formas de fazer contato com outras pessoas, fora desse convívio doentio, é absolutamente necessário. E seja como for, o círculo vicioso, ele se quebra a partir do não silêncio. A voz, ela quebra o silêncio do pacto em se manter aquela violência. Então, tanto o agressor como a vítima, eles precisam trabalhar essa sua autoestima. Eles guardam aí um segredo que precisa ser revelado. Então é preciso quebrar a casca protetora de uma situação que esconde a realidade real. Uma realidade que às vezes faz laços e nós e emaranhados com pessoas que vieram antes de nós. E nós nem nos damos conta de que isso está acontecendo. Então, possamos agir como observadores sãos. Possamos querer perceber o que acontece do jeito que é. E sem nenhuma intenção de ser salvador da pátria, mas poder observar habilidades a serem adquiridas para transformar essa mazela, esse sofrimento, essa dor, em algo que traga mais harmonia, que traga possibilidades de transmutação dentro de um ritmo de vida que fale de saúde, de pacificação, de serenidade, de harmonização. Então, eu deixo você aqui refletindo um tanto sobre essas coisas, me colocando absolutamente à disposição para algo de que, de repente, eu também possa sinalizar dentro de uma situação um pouco mais particularizada. Prazer imenso ter estado aqui com você. Usemos a nossa sanidade mental, espiritual e a sabedoria divina para aprendermos a lidar com coisas que às vezes nós não conhecemos e nem iremos conhecer, mas poderemos desenvolver uma atitude de contribuição e colaboração para a vida em harmonia, para a vida em plenitude, para uma vida de amorosidade. Grande beijo e até o próximo momento. Tchau, tchau.